Fala galera, eu sou o professor Adabrian Santana, professor de Química. A nossa aula de hoje é para falar sobre grandezas químicas, ok? Quando se fala de grandezas químicas, a palavra-chave que nos remete é comparação. Por que comparação? Porque você vai estar comparando uma unidade de medida na outra, ok? E que unidades de medida são essas? Aí nós temos aqui unidade de massa atômica, massa molecular, massa molar, número de avogados e mol. Olha só, no mundo da ciência, os cientistas sempre tiveram a necessidade de comparar uma coisa na outra. Então, o que acontece? Houve a necessidade de comparar a quantidade de matéria. E como fazer isso? Pegaram um elemento químico muito abundante na natureza, o carbono, tá? E fatiaram ele, cortaram ele em 12 pedaços. E retirou esse um pedaço, dessas 12, e chamou de unidade de massa atômica. Essa unidade de massa atômica representa a quantidade de vezes que um determinado elemento químico ele vai medir. Então, o que seria massa atômica? Massa atômica é o número que indica quantas vezes um determinado átomo é mais pesado que uma unidade de 12 avos do carbono 12. Então, como é que funciona? Colocamos na balança um elemento químico qualquer, por exemplo, o hélio, e no outro lado da balança você vai adicionando unidade de massa atômica, até chegar em um momento em que a balança vai se encontrar equilibrada. Quando a quantidade de unidade de massa atômica equivaler à unidade de massa do elemento, nós temos aí a comparação. Logo, 4 unidades de massa atômica corresponde a um átomo de hélio. O átomo de hélio é 4 vezes mais pesado que 1/12 do carbono 12. Então, na natureza, as coisas não funcionam assim de forma simples. É um pouco mais complexo. Olha um exemplo aqui. Eu tenho 2 cloros, um de massa 35 e um de massa 37. Qual dos dois eu irei utilizar para fazer o comparativo? Bem, eu vou ter que utilizar os dois, ok? Surge aí o conceito de média ponderada. É a medida ponderada das massas atômicas de seus isótopos, onde a porcentagem com que aparece na natureza é o seu peso. Então, o cloro possui 2 isótopos de pesos atômicos 35 e 37, encontrados em uma amostra na natureza de porcentagem de 75% e 25%, ok? Então, pegar uma amostra de cloro contendo 75% do cloro 35, 25% do cloro 37 e fizeram uma média ponderada para determinar o peso atômico deles, tá bom? Então o que é que ele fez? Ele pegou a massa, multiplicou pela sua abundância, somou com a massa do segundo isótopo e multiplicou pela sua abundância, que é 25. Tudo isso dividido por 100%, tá bom? Então, o resultado deu 35,5 unidades de massa atômica. Ou seja, é esse resultadozinho aqui que você vai encontrar na tabela periódica. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Um elemento químico genérico, X qualquer, tem 3 isótopos de pesos atômicos 1, 2 e 3, com porcentagens, respectivamente, 50 para a massa 1, 30% para a massa 2 e 20% para a massa 3.
A massa do elemento químico X é quanto? Ok? Então vamos lá. Eu vou pegar, identificar que existe 3 elementos de massa 1, 2 e 3. Porcentagem de 1 é 50%, de 2 é 30% e 3, 20%. Ok? Então vamos lá. 1 vezes 50, 2 vezes 30 e 3 vezes 20. Tudo isso dividido para 100, porque é 100%. Então nós temos aqui 1 vezes 50, 50, 2 vezes 30, 60 e 3 vezes 20, 60. Tudo dividido para 100, tá? Então nós temos que 170 dividido para 100, corta 0 com 0. 17 dividido para 10 é 1,7. Logo, alternativa, letra A. Segundo exemplo. Na natureza de cada 5 átomos de boro, 1 tem massa atômica igual a 10 e 4 tem massa atômica igual a 11. Com base nesses dados, a massa atômica do boro expressa em unidade de massa atômica é. Então vamos lá. Uma amostra, ok? Contendo boro. 1 boro tem massa 10, 4 boros tem massa 11. Percebe que ó, a porcentagem está aqui, ó, 1 e 4. Dos 5 átomos de boro, 1 tem massa 10, 4 tem massa 11. Então você vai fazer a mesma coisa. Ó, a massa vezes a porcentagem de cada um deles. Você faz somar e dividir por quanto? Olha só, qual é a soma total aqui da porcentagem? É quanto? É 5. Então nós temos aqui, ó, 1 vezes 10, 4 vezes 11, tudo isso dividido para 5. Logo, 10 mais 44 dividido para 5, nós temos aqui que o resultado é 10,8. Alternativa, letra C. Um elemento X tem massa atômica igual a 63,5, apresenta dois isótopos, de massa 63 e de massa 65. A abundância do isótopo de massa 63 do elemento X é, ou seja, ele quer saber a abundância desse aqui, tá bom? Então vamos lá. Olha só, a primeira coisa que eu vou identificar é que ele já forneceu a massa em unidade de massa atômica. Quantidade de matéria em unidade de massa atômica. Então, massa 63,5. São dois isótopos, um de massa 63 e um de massa 65. Ele quer saber essa abundância bem aqui, ó, tá bom? Então, você vai seguir o mesmo procedimento. A massa vezes a porcentagem. A massa vezes a porcentagem, tá bom? Então, vamos lá. Média ponderada. Aqui a massa da média ponderada, você substitui 63,5. 63 vezes x, 65 vezes y, tudo isso tem que ser dividido por quanto? Por 100. Professor, quando é que eu tenho que usar o 100? Olha, se aqui ele forneceu as porcentagens em 100%, você utiliza 100%, tá bom? Então, você vai pegar esse 100 e passar ele para cima multiplicando. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar 63x mais 65y é igual a 6.350. E eu vou criar uma expressãozinha aqui, ó, tá bom?
x mais y é igual a 100. Por que 100? Porque é 100%. Tá? Então, como é que eu faço para retirar dessa expressão qualquer uma dessas variáveis? É só você multiplicar pelo número que você precisa aqui, ó. Menos 65 vezes y, menos 65 vezes x. Aí vai ficar assim, menos 65x, menos 65y é igual a 65 vezes 100, 6.500 negativo. Tá bom? O que é que eu faço agora? Ó, se eles são iguais aqui, posso cortar. Vai ficar assim. Eu vou somar essa expressão e ele vai me dar 63 menos 65 vai dar menos 2. 6.350 menos 6.500 vai dar menos 50. Tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Logo eu tenho que x é igual a 75%. Pessoal, então nossa aula falando sobre a introdução de grandezas químicas é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí que nós iremos continuar com nossas aulas. Compartilhe. Até a próxima.